e chamou o elfo de monstro, dizendo que ele matou seu camarada. A garota atacou o inimigo com muitos projéteis azuis. O elfo parou o ataque e perguntou se ela tinha terminado. Ele se pressionou contra o chão com uma força incrível e deu uma corrida. Lucas imediatamente se aproximou dela e agarrou a garota pela garganta. Ele a jogou contra a árvore com uma força aterrorizante. O elfo olhou para ela terrivelmente. Sangue jorrou dos olhos da garota. Oh, Carades, que ele só queria que eles vissem por si mesmos que a droga funcionou melhor nele do que no experimento anterior. A loira pegou sua mão e implorou por misericórdia. Riachos de aura subiram para a coroa da árvore. O elfo esmagou seu pescoço. O corpo da menina caiu no chão. Lucas se aproximou da morena assustada. Ele sorriu loucamente e se ofereceu para a chamá-lo de cachorro novamente. A morena colocou as mãos na frente dele e exclamou com medo. Fluxos de energia subiram ao céu. Um grito alto foi ouvido da floresta. A entrada da casa foi iluminada por uma lanterna. Todos se reuniram para comer. A menina acariciou seu animal de estimação. Ela juntou as mãos e esticou as costas. Renia sentou-se com os outros. Parecia que as ervas calmantes no chá, fermentado ontem à noite, trabalhou mais forte do que ela esperava. Ela não achava que todo mundo iria adormecer por causa deles. Alduin levantou a mão. Ele disse que estava tudo bem. Eles definitivamente precisavam dormir um pouco. Darian segurou a cabeça na mão. Ele pediu a ela para falar por si mesma. Ele tinha assuntos urgentes para atender. Ele enfiou brócolis na boca da mulher. Ela disse que esses assuntos teve algo a ver com o fato de que sua querida Tasha tinha virado uma grande parte do palácio, que Alduin e Oliel estavam reconstruindo. Por vários anos aqui... Ele a interrompeu, dizendo que os vegetais eram simplesmente magníficos. Ela teve que experimentá-los. A mulher farfalhou algo. E coloque uma caixa redonda na mesa. Ronia esfregou os olhos. Ela disse que seu avô queria encontrar algo que ajudasse. Suprimir sua vontade da besta. Isso deve ajudar a abrir a tampa. Ela viu uma pulseira de ouro e agradeceu. Arthur ficou surpreso com o que viu. Eles tinham acabado de falar sobre isso ontem. Ele olhou para os elfos. Ele respondeu que não importava. Parecia que ele era estranho, já que ele ainda estava surpreso com essas coisas. Alduin segurava uma caneca na mão. Ele agradeceu à mulher por sempre cuidar da garota. Ela acenou de volta. Ela sempre gostou. Ela sugeriu que eles aproveitassem a noite, antes que as crianças partissem. As paredes da caverna brilhavam com cores diferentes. Tesha apontou para o portal. Com a ajuda do qual eles seriam capazes de voltar para a cidade. Arthur manteve a mão no bolso da calça. Parecia-lhe que portões de teletransporte existiam desde os tempos antigos. E as famílias reais os monitoravam estritamente. E ela foi simplesmente autorizada a ter seu próprio portão pessoal em resposta. Ela apenas sorriu estranhamente. Os pais abraçaram a filha, prometendo que eles viriam até ela em breve. Viron acariciou a cabeça da garota.
Pediu a ela para parar em bons esquis antes das aulas começarem. Ele não tinha notícias dela há muito tempo e queria ter certeza de que ela estava bem. A neta abraçou a avó. Agradeceu por aceitá-los. Era uma pena que eles não pudessem ficar mais tempo. Ela abraçou. Tá tudo bem. Ela aprecia cada momento. O herói olhou para eles com saudade. Sylvie olhou para ele e perguntou se ele estava bem. Ele respondeu que estava tudo bem. Juntos, eles acenaram adeus a todos. Os pais acenam de volta. Eles saíram do outro lado do portal. Duska observou que não deveria haver guardas na frente de cada portão. Eles caminharam ao longo da floresta. Arthur ouviu que muitas pessoas tiram dias de folga por causa do brilho aurora. Porque naquela época o comércio está suspenso. Talvez eles simplesmente não tenham pessoas suficientes. Eles caminharam ao longo do beco. Kesha notou o brilho. Acima deles estava o céu em todas as cores. A menina ficou encantada. Não importa quantas vezes ela viu o brilho da aurora. Mas em Cyrus parece especialmente bonito. O cara não ficou tão feliz. Eles se aproximaram da casa. O animal de estimação começou a arranhar a porta. Ela tentou rastejar sob ele. Eles ficaram surpresos quando a porta se abriu. Jasmine estava parada na frente deles. Muito tempo sem ver. Eles finalmente chegaram. Durden e Helene espiaram por trás da porta. Ela o chamou de menino prodígio. O homem notou que ele tinha crescido. Adam ficou com Durden, dizendo a ele para parar de tentar parecer legal. Quantos anos ele notou as mudanças neste urso? Arthur ficou surpreso que o rabo de cavalo do guerreiro foi cortado. Adam e Derdon estavam brincando. No começo ele pensou que tinha copiado dele. Mas descobriu-se que seu namorado inspirou-o a fazer essa coisa horrível. Passos foram ouvidos nas escadas. Angela correu para abraçar Arthur e notou Tasha. Ele a jogou com abraços e disse olá para ela. Quem é ela senão o elfo mais adorável? A família saiu para eles. O pai se ofereceu para Dixa, Loz, entrar à final. A irmã cumprimentou o irmão. Ela estava feliz que desta vez ele não voltou meio morto. As meninas ficaram felizes em se ver. Ellen os chamou com um gesto e os convidou para entrar. Todos entraram em casa. Tasha ficou, ela só planejou dizer olá e depois ir para a academia. Ela tinha muitas coisas para fazer no conselho estudantil e precisava se encontrar com o diretor. Mas ela agradeceu pelo convite. Arthur caminhou em direção a ela. Ele perguntou se estava tudo bem. Ela respondeu que ela só queria perguntar ao diretor para ajudá-la a se acostumar com essa pulseira de como seria com ela por um longo tempo. A menina olhou para baixo como o presidente do conselho estudantil. Ela não deveria estar se divertindo aqui, já que até Lilia ainda estava na academia. O cara pensou nisso. Ele havia prometido ao avô dela estar ao lado dela. Já que a maior parte de sua magia foi suprimida, agora ela bateu nele de brincadeira. Ela disse que era apenas por uma noite. Tudo ficaria bem. Ele não discutiu. Só pedia a ela para não se sobrecarregar.
e não esquecer de descansar. Seu monóculo ainda estava um pouco instável. Alice estava segurando algo em suas mãos. Ela colocou um lenço nele. Ela esperava que ela ficasse, mas já que ela teve que ir, ela deveria pelo menos se vestir bem. Ela disse obrigado. Todos acenam adeus. Arthur olhou para ela calorosamente. Sua irmã o chamou. Todo mundo já estava sentado à mesa. Adam disse que sentia muito, que a princesa teve que sair. Mas a noite tinha apenas começado, e esta noite ele não teria que dormir com sujeira. Ele levantou o copo, oferecendo-se para louvar os deuses por isso. O homem ruivo riu, mas ele foi interrompido pelo que viu. Ellie empurrou Adam para o chão. O guerreiro alto agarrou uma cadeira. Exigiu que ela lhe servisse mais 20 copos. Arthur não entendeu o que estava acontecendo. Angela já estava abraçando Jasmine. Ela já tinha mencionado o quão preocupada ela estava, enquanto eles não o tinham visto. Ele estava levando-os para fora da sala, e ela sugeriu que o cara fosse tomar um pouco de ar fresco. Elk, tentando não olhar para tudo acontecendo atrás dele. Havia um brilho multicolorido no céu. Eles estavam sentados na escada. Ela ouviu que ele havia assumido o lugar de seu pai e agora estava no topo da lista daqueles que sua mãe estava preocupado com ele. Respondeu que ele pensou que a habilidade estava melhorando por conta própria. Sem ele nem tentar, ela sorriu. E notou que ele estava destinado a grandes coisas. Apenas lembre-se do que ele queria e segurar o que o manteve indo depois de uma queda. E lembre-se, pelo que ele estava lutando, ele se lembrou do velho elfo. Ela disse que tudo o que ela podia dizer era que ele precisava um objetivo final. O mais velho disse algo semelhante. Ele olhou para o amigo, percebendo que ela estava um pouco bêbada. Por que eles estavam falando assim? Ela riu em resposta, disse que era possível. Ela se endireitou. Acho, ela estava um pouco nervosa em descobrir um novo continente e voltou para casa. Em qualquer caso, é melhor ela voltar para impedir seus camaradas de acidentalmente queimar sua casa. Ele respondeu que viria um pouco mais tarde. Agradecendo a ela por tirá-lo de lá, Helen piscou. Apenas deixe-o tentar entrar em seu quarto e descansar. Ela fechou a porta atrás dela. Arthur pensou sobre o que ele estava lutando. Ele se lembrou de si mesmo como um bebê. Ele não sabe as razões por que ele acabou neste mundo. Mas ele se recusa a acreditar que ele veio aqui para se tornar um simples peão. Ele se lembrou da empresa ao redor da fogueira, protegendo o riso de todos que ele amava, neste novo mundo que era sua razão. Ele se lembrou do sorriso de Tasha e do jeito que Virian sorri. Deuses ou quem quer que fossem, seja amaldiçoado. Ele se lembrou da risada de Elias. Este é o destino que ele criará. Oh, meninos, sentou-se no stegra. Havia um céu multicolorido acima da cidade. O homem estava vestindo uma capa vermelha. Ele ordenou que todos tomassem posições. O homem de preto ajou Russell e vários monstros estavam atrás dele. Era hora de começar o ataque. Acima do palácio,
O céu brilhou com cores diferentes. Os membros do comitê estavam fazendo os preparativos. O menino perguntou a Kai se estava tudo pronto. Quase assim que Doradria chega. Ele vai ativá-la. Claire estava aquecendo o pulso. Ela perguntou se ele tinha certeza que queria se juntar a eles. Curtis observou que os cultistas estavam planejando lançar um ataque em grande escala, em breve. Eles precisavam se manter em forma e esteja pronto para atacar a qualquer momento. Ele estava segurando um artefato em suas mãos hoje. Ele estava patrulhando o dia todo e pensou que treinamento extra só iria prejudicá-lo. Em suas mãos, Doradrill estava carregando pulseiras. Ela se desculpou por estar atrasada e trouxe várias pulseiras que suprimiam mana por seu treinamento. Ela tropeçou e os deixou cair no chão. Um rolou para os pés do cara. Ele pegou. Ele perguntou se ela quisesse que eles usassem essas coisas para esgotar toda a sua mana antes de um possível ataque. Claire deu tapinhas nas costas da amiga. Ele sabia que ela não queria fazer mal. Depois que tudo acabou, eles realmente seriam úteis. Theo virou-se para seu camarada. Ele disse que tudo estava no lugar e eles poderiam ativar a barreira. Um círculo vermelho apareceu ao redor dos meninos. O camarada bateu na cúpula. A menina percebeu que era vermelho. Sua amiga pensou que havia algo errado com a barreira e que deve ser desligado. Fairai estava um pouco tensa. Ele riu notando que era uma ótima piada. Mas talvez devêssemos Dixa, Los Serra. Claire tocou a cúpula, assumindo que ele não podia ouvi-los. Theo atingiu a barreira com todas as suas forças. A menina olhou em volta. Ela sugeriu não desperdiçar mana. Que deve haver um interruptor de emergência em algum lugar por aqui. A ruiva disse que estava certa. Ela começou a bater nos ladrilhos em busca dele. Tendo levantado um dos ladrilhos, ela viu que o interruptor estava quebrado. Todo o grupo estava em choque. Uma passagem apareceu na barreira. Pedras afiadas estavam voando para os caras. A morena usou um feitiço. O cara estendeu as mãos parando-os. Pessoas em capas pretas correram pela passagem. A ruiva começou a gritar, tendo ordenado para tomar posições. Todos usaram magia. A loira atacou um. Quebrando o rosto, os outros dois usaram magia de gelo. O guerreiro lutou com as próprias mãos. Jogadores atacaram línguas de fogo. Ela se dirigiu a todos que ela ordenou que seguissem em frente. Eles tiveram que sair pela lacuna e ajudar Kai. Ele estava em perigo. Walfa os vestiu. Eles não entenderam nada. Os derrotados estavam entre eles. Lucas apareceu na frente deles. Ele disse que seu camarada foi quem os prendeu desta forma. Eles ficaram muito zangados e o acusaram de mentir. Energia vermelha formada sob os pés do inimigo. Ele não tinha razão para mentir. Ele voou através do grupo em alta velocidade. Se ele pudesse facilmente se livrar de insetos, nenhum deles esperava isso. Em um movimento, ele derrubou todos. Claire o atacou por trás. Ele e seu fantasma de fogo se voltaram para ela. O fantasma a jogou de volta. Com um golpe, ela bateu de volta na barreira.
virando a cabeça, ela percebeu que parte da pulseira estava para fora. Além da cúpula, uma lacuna. A barreira não deve ter se formado totalmente, por causa das pulseiras de supressão de mana, que Doria trouxe e virou-se para sua amiga. Ela pensou em uma maneira de eles criarem um buraco grande o suficiente para sair dessa barreira. Eles precisam reunir todos. Ela franziu a testa. Ela não tinha ideia de como fazer isso. Esse cara pegou algo e agora ele é mais forte do que qualquer professor. Theo estava prestes a atacá-lo por trás. Mas ele o agarrou e o segurou pela garganta. Acima do solo, basta olhar para isso. Um inseto tentando esmagar uma pessoa. Algo soou em seu bolso. Ele jogou o cara no chão. O alvo estava quase lá. Ele lambeu os lábios, respondendo que era bem a tempo. O cara de vermelho saiu da barreira. Kai perguntou para onde ele estava indo. Ele deveria ajudar a capturá-los. Ele respondeu que ajudou. Ele tem uma missão mais importante agora. O grupo ficou dentro da cúpula. Doradria percebeu que seu ex-amigo se foi. Mas os inimigos só aumentaram. Era hora de eles partirem. Claire virou-se para os membros do grupo, comandando Kathleen e Feri, usar um feitiço de proteção para Serd. Theo parou o grupo de inimigos com um golpe. Ambos os magos lançaram um feitiço de uma vez. Uma barreira de gelo apareceu entre os membros do comitê e os inimigos Doradria atingiram o chão. Os inimigos romperam a barreira de gelo. O mago da terra correu para eles. A ruiva não entendeu o que estava fazendo. Quase todo mundo saiu pela lacuna na cúpula. A loira disse a eles para saírem mais rápido. O cara queria dizer que não iria deixá-la, mas ela o derrubou da barreira com um golpe, dizendo a ele para não ser um tolo. Então o inimigo a atingiu no peito. Ela caiu no chão e um feitiço voou sobre sua cabeça. Feira, um grupo de inimigos estava se movendo em direção a eles. Ela sugeriu que o elfo fizesse isso. O resto correu pelo corredor. O jogador quebrou o vidro com um cotovelo, sugerindo que eles se separaram. Ia procurar os professores, mas congelou pelo que viu. Theo acabou de se aproximar dela. Ele não entendeu o que ela viu lá. Todos vieram e congelaram. Monstros de choque estavam atacando pessoas na rua. Tasha estava andando no carrinho. Ela não queria preocupar Arthur. Parecia que ela não conseguia controlar seu corpo adequadamente. Seu núcleo de mana estava completamente esgotado. Ela olhou para a pulseira, esperando que o diretor a ajudasse a se acostumar com isso. A carruagem parou abruptamente. Ela saiu para descobrir o que aconteceu. O cocheiro apontou para a academia. Ela ficou pálida. Havia uma grande barreira vermelha acima da academia. O cocheiro virou-se para ela. Ela estava prestes a dizer a eles para voltarem, quando uma explosão trovejou. A carruagem foi destruída. O elfo não podia acreditar. Lucas estava parado na frente dela. Ela estava finalmente aqui, sozinha. A missão estava indo mais fácil do que ele imaginava. Seus olhos expressavam medo. Ela olhou para ele.
reconhecendo-o como as veias de Lucas eram visíveis em seu corpo. Ele a cumprimentou. Ela parecia um pouco solitária. O cocheiro queimou no fogo. O elfo estendeu a mão. Talvez ela ainda pudesse salvá-lo. Ela teve que apagar esse fogo de alguma forma. Houve uma explosão. O mago vestido de vermelho apontou um feitiço para ela. Quão rude da parte para ignorar dela o homem que estava falando com ela. Lucas olhou para ela com nojo. Ela deveria estar preocupada consigo mesma, não algum plebeu patético. O aluno era quase invisível. O feitiço jogou sua mão de lado. Ela ficou com as pernas dobradas, dizendo a ele para calar a boca. Tasha tentou manter o feitiço. Ela não sabia o que ele ia fazer. Mas acabaria que magia vermelha cercou a loira. Ela seria a única a impedi-lo. Eles ficaram opostos um ao outro. Ela mal conseguia manter a concentração. Agora ela olhou para a pulseira. Não só suprimiu sua vontade de besta, mas também suprimiu a maior parte de sua magia. A mão agarrou ele, a levantou do chão certo. Ela deveria ser obediente assim. Ela respondeu. Talvez ele gostasse dela mais do que de seu amigo patético. No final, Kesha sorriu. Perguntou se era isso, Lucas. Ouviu sem emoção. O fato de que ele não a matou aqui agora significava que ela não era seu alvo. Ela estava segurando a mão dele, usando a droga que matou Marqua e rastreando seus movimentos. Foi tudo por causa de Arthur. Ele a jogou no chão, gritando que ela não sabia de nada. Tremendo, ela se apoiou em suas mãos. Ela sabia, com certeza, que seu complexo de inferioridade atingiu um novo nível. Ele deu um soco na cara dela. Ele se inclinou e apontou para ela. O fato de que ele não a matou não quis dizer que ele a queria inteira. Kesha sorriu e agarrou sua mão. Energia começou a irradiar. Ela não esperava ficar inteira também. Ele exigiu que ela soltasse sua mão. Ações verdes enroladas em seus braços e pernas. O elfo jogou de volta. Foi muito difícil para ela. Ela teve que aguentar. Ele não podia Odixela ser usada como isca para Arthur. O inimigo explodiu e a jogou de volta. Havia uma ferida em seu braço. Ele notou a pulseira deitada lá. Lucas se abaixou e pegou a mão dela. Qualquer magia que ela usou, ele não podia deixar isso matá-la. Ele colocou a pulseira na mão dela. Ele disse a ela para não tirá-lo novamente. Ou ele iria fandi-lo su. Ele a agarrou pelos cabelos. Ele arrastou. Ele correu algo ao longo da barreira. Uma passagem apareceu nele. O elfo foi gravemente ferido. Ela não conseguia se mover. Ela assistiu enquanto ela caía sob a cúpula. As pessoas fugindo, ela precisava sair. E ela perdeu a consciência. Os monstros estavam atacando as pessoas. O cara já estava correndo para ajudar. Ele gritou para a garota se abaixar. Espinhos cresceram do chão. O lobo a estava destruindo atrás dela. Mas os primeiros monstros já havia pulado o obstáculo. Ele caiu no chão com um golpe. Ele se cobriu dos golpes. Ele reuniu todas as suas forças e perfurou 3 com espinhos.
Ele se levantou e correu. Ele caminhou mais pela rua e olhou em volta. De repente, ele ouviu algo. Ele se abaixou, ele desapareceu atrás de uma das colunas. O mago se dirigiu a todos. Ele disse que se eles levantassem as duas mãos e jurou lealdade à sua causa, então as bestas de mana não os atacariam. Um deles tinha uma espada de fogo. Os elfos e anões não devem resistir. Assim que eles destruíram seu Monacor, eles poderiam sair em paz. O cara virou a cabeça. O monstro alado atacou os alunos. Como o diretor poderia permitir que as coisas chegassem a este ponto? Parado atrás da coluna, ele ouviu um grito de socorro. O homem segurou o elfo. Elias ficou surpreso. Havia um professor entre os cultistas. A garota tentou revidar. Ele usou magia da terra, gritando para ele deixá-la ir. Mas o professor bloqueou o ataque. Ele segurou uma barreira na frente dele, dizendo a eles para ficarem longe daqui se eles valorizassem suas vidas. Com um golpe, o leão destruiu a barreira. O príncipe levantou seu escudo, ordenando que Grover os proteja. Elias correu do outro lado. O cultista tinha escapado. O cara de cabelo ruivo apontou na direção. Disse ao elfo para correr para o centro de treinamento. Havia alguns bons professores lá. Quem iria proteger o cara ficou feliz em ver Cortes. Ele tinha ouvido alguma coisa sobre os outros. Ele estava parado na frente dele. A maioria deles estava bem. Eles apenas se separaram para encontrar aqueles que poderiam ajudar. Mas Dora e Feiu, o que aconteceu com eles? O príncipe olhou para baixo. Eles caíram na armadilha daqueles cultistas. Eles estavam segurando-os enquanto eles estavam saindo disso. Elaídia agarrou seus ombros. Onde estão Arthur e Kesha? E o resto do conselho estudantil? Curtis fechou os olhos felizmente. Eles não tiveram tempo de voltar para a academia. O conselho estudantil... Tá bem. Ele recentemente conversou com Lily Clive. Camarada exalou a academia. Ficou sob a cúpula. E o que eles deveriam fazer agora? O príncipe suspirou e pensou. No momento, ele não sabe o que fazer. Tente se manter vivo, esperar pelos soldados e talvez mobilizar Spears. O cara pensou de repente. Um som ensurdecedor foi ouvido. Uma voz foi ouvida em todo o território. Dois check. Oh, perfeito. Alunos e professores da academia. Seus animais de estimação não vão mais morder. Então ele gentilmente os convidou a seguir para a torre do relógio. Era hora de começar a cerimônia. Sangue pingou no chão. E ele promete que tinha uma bolsa na mão. Ele abriu os braços. Eles vão se arrepender se sentirem falta dela. Muitas pessoas se reuniram perto da barreira vermelha. O homem barbudo franziu a testa de preocupação e disse que não poderia entrar em contato com sua filha. Então perguntou aos soldados por que eles não podiam entrar. Um dos trabalhadores franziu a testa e disse que eles deveriam ficar longe da barreira. Um grupo de pessoas colocou as mãos na frente deles, atacando a barreira com um feitiço contínuo. O homem disse que seus magos estavam trabalhando para entrar. Então as pessoas não devem entrar em pânico. Um dos soldados se aproximou do mago.
e pediu um relatório sobre a situação. O homem disse que as guildas de mago e criador de artefatos nunca tinha encontrado esse tipo de barreira, porque estrutural, integridade estava em um nível completamente diferente, em comparação com suas barreiras. O homem franziu a testa, levantou as sobrancelhas e disse que não se importava como era diferente. Então perguntou se eles poderiam quebrá-lo. A loira nervosamente desviou o olhar e disseram que não poderiam fazer isso com os artefatos. Eles têm. E que eles entraram em contato com o Eddystone, ramo da Guilda dos Criadores de Artefatos, e solicitou uma broca de saque mais poderosa. Mas ele pensou que eles tinham seus próprios problemas lá. O mago olhou para o comandante e perguntou se eles poderiam solicitar a ajuda dos Spears, já que eles definitivamente ser capazes de romper essa barreira. O homem respondeu que eles já haviam tentado fazê-lo, mas estavam lidando com incidentes em todo o continente. Ele agarrou o rosto da loira, cortando-o de suas palavras sobre isso ser parte de um ataque coordenado. O comandante o puxou em sua direção e perguntou com raiva se Mac queria que o pânico aumentasse. A loira murmurou incoerentemente. Ele agarrou o rosto e disse: seus homens já estavam espalhados ao longo da base da barreira, procurando pontos fracos, então levaria algum tempo. Mas eles acabariam por romper. O homem tocou a barreira. Ele franziu a testa e disse que esperava que eles entrassem. Antes que fosse tarde demais, os alunos se reuniram em uma multidão. Elias implorou por perdão. Ele passou pelos outros alunos, pedindo-lhes instruções. Curtis olhou para ele e disse que iria. Procure o resto do grupo. E a morena deve ficar onde ele estava. Purvashka franziu a testa levemente e se afastou. A menina estava pressionando um pano no peito de um ferido. Estudante Elijah se ressentiu mentalmente. Os alunos ao seu redor estavam agitados. De repente, ele percebeu como eles estavam tentando romper a barreira. Não se perguntou como isso poderia acontecer. Ele se aproximou, as pessoas estavam pedindo para serem liberadas. O cultista não prestou atenção neles. Ursalu perguntou a eles sobre por que eles estavam fazendo isso com eles. De repente, os alunos agarraram suas cabeças. Cobrindo os ouvidos, o cara de máscara se apresentou e agradeceu a todos os presentes, segurando uma bolsa na mão. Ele olhou para os alunos. Os caras começaram a sair e implorar por liberação. Muitos se prepararam para a batalha, perguntando se o cultista pensou que eles poderiam simplesmente ir embora. Depois disso, os alunos cobraram a barreira. O homem mascarado riu levemente em sua mão. Ele colocou a mão no rosto e riu alto. Os alunos franziram a testa tensamente. O homem disse que, mesmo com toda a morte que eles tiveram que testemunhar hoje, Elias franziu a testa seriamente. O homem acrescentou que eles ainda estavam tendo dificuldade em compreender toda a situação. Dranieff enfiou a mão na bolsa. Ele jogou fora uma cabeça decepada e disse que talvez assim eles entenderiam tudo. A cabeça bateu no chão. Os alunos olharam para ele com surpresa. Um olhar sem vida desenhado foi dirigido a Elias. O homem caiu no chão. Os alunos fugiram e gritaram alto. Ele rapidamente se virou. Elias colocou as mãos no chão.
O homem imediatamente vomitou. Ele limpou a boca e disse que não poderia ser. Theo saiu correndo da multidão. Insultando o oponente, ele começou a bater as mãos,